seguinte trabalho iremos falar sobre os triatomíneos, os vetores da doença de Chagas. Os triatomíneos são insetos hematófagos popularmente conhecidos como barbeiros. Pertencem à subfamília Triatomini, que se divide em 5 tribos, que inclui 18 gêneros e 148 espécies. Eles são encontrados apenas na região neotropical, mas há registro de casos também nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, até o momento, foram registradas 64 espécies, e esse grupo de insetos ele possui grande importância epidemiológica porque eles são peça-chave na transmissão do Trypanosoma cruzi ao homem. Apenas aqueles insetos que colonizam o domicílio e o peridomicílio possuem condições necessárias para transmitir a doença de Chagas humana. Levando em consideração esse aspecto, os gêneros de maior importância epidemiológica são o Panstrógelos, o Triatoma e o Rhodnius. Sobre a taxonomia dos barbeiros, eles pertencem ao reino Animalia, ao filo Arthropoda, ao subfilo Mandibulata, à classe Insecta, subclasse Pterygota, ordem Hemiptera, subordem Gymnocerata, superfamília Reduvidae e subfamília Triatomini. Falando sobre a morfologia dos triatomíneos, começando pela sua primeira fase de desenvolvimento, que são os ovos. Os ovos de triatomíneo eles possuem grande variabilidade na sua forma e tamanho, variando desde formatos cilíndricos até formatos esféricos. Eles possuem uma arquitetura exocorial, com células infundiformes e também células hexagonais. Sobre a morfologia das ninfas, aqui podemos observar os 5 estádios de desenvolvimento das ninfas. Na imagem 8, temos uma ninfa de primeiro estádio, seguindo sucessivamente em cada estádio, até a ninfa de quinto estádio, que podemos observar na imagem 12. As ninfas elas se diferenciam dos insetos adultos pelos seguintes aspectos. Na cabeça, o rosto ele não atinge o proexterno, os ocelos eles são ausentes e os olhos compostos ele tem tamanho menor do que o de um adulto. No tórax, o pronoto ele é desprovido de tubérculos e de carinas. A partir do terceiro estádio, já é possível visualizar no meso e no metatórax as manchas alares. No quarto e no quinto estágio, elas passam a se chamar de teca alar. O abdômen das ninfas possui 11 segmentos completos, sendo que o 10º é o tubo anal e o 11º é o ânus. Lateralmente é possível visualizar cada segmento as manchas conexivais. As ninfas de quinto estádio, elas apresentam o 8º e o 9º segmento ventral modificado em placas genitais, que essa morfologia ela vai auxiliar na diferenciação do sexo futuro. Sobre a morfologia dos triatomíneos adultos, o seu corpo ele é dividido em 3 partes, que são a cabeça, o tórax e o abdômen. O corpo ele pode apresentar variações de tamanho, de coloração e também na forma de algumas estruturas, que variam de acordo com a espécie. Essas diferenças elas são importantes para a identificação de cada espécie. Outra estrutura de grande importância para a diferenciação das espécies do gênero é o tubérculo antenífero e onde ele está inserido. Aqui na imagem podemos observar, na imagem A, uma espécie do gênero Panstrógelos. Ele possui o tubérculo antenífero inserido proximalmente à margem anterior dos olhos compostos e possui um aparelho picador-sugador de tamanho medial. Na imagem B podemos observar uma espécie do gênero Triatoma. Ele possui o tubérculo antenífero posicionado medialmente na região pós-ocular e possuem um aparelho picador-sugador de tamanho médio e não tão próximo à margem anterior dos olhos compostos.
Na imagem C, podemos observar uma espécie do gênero Rhodinius, que possui um tubérculo antenífero posicionado bem distante da margem dos olhos compostos, e seu aparelho picador-sugador também está posicionado longe da margem dos olhos compostos. Bom, falando mais detalhadamente sobre cada parte do corpo do triatomínio adulto, começando pela cabeça, que é dividido em 3 regiões. A região anteocular, que fica anterior aos olhos compostos, a região ocular, onde estão inseridos os olhos compostos, e a região pós-ocular, que fica posterior aos olhos compostos. Na região anteocular encontra-se o anteclípeo, o clípeo, a gena, juga, o tubérculo antenífero, as antenas e o aparelho bucal. Na região ocular encontra-se os olhos compostos e na região pós-ocular encontram-se os ocelos e o pescoço. Os olhos compostos eles são formados por omatídeos hexagonais e ocasionalmente apresentam cerdas que são implantadas entre os omatídeos. Os ocelos eles estão situados após os olhos compostos e entre ambos podem existir uma elevação que é denominada de calosidade pós-ocular, que é uma característica da tribo Rhodinini, que inclui os gêneros Rhodinius e Psamolestes. A antena ela é constituída de 4 segmentos, que são denominados de escapo, de pedicelo, que é o mais longo, e flagelo, que é dividido em 2 segmentos, que são chamados de anteninos flagelares. E ao longo de todos esses segmentos encontram distribuídas estruturas sensoriais. Na imagem podemos observar a divisão do tórax dos triatomíneos. O tórax ele é dividido em 3 segmentos, o protórax, o mesotórax e o metatórax. Dorsalmente, eles são chamados de pronoto, mesonoto e metanoto. Na vista lateral, eles são chamados de propleura, mesopleura e metapleura. E ventralmente, são chamados de proexterno, mesoexterno e metaexterno. O protórax é o segmento mais desenvolvido, sendo representado dorsalmente pelo pronoto. O pronoto ele é dividido em lobo anterior e lobo posterior, como podemos observar na imagem à esquerda. O lobo anterior ele pode apresentar ou não os tubérculos discais e laterais, e o lobo posterior apresenta as carenas submedianas. O mesotórax apresenta um mesonoto praticamente coberto pelo pronoto, visualizando-se apenas uma estrutura triangular denominada escutéolo, que podemos observar na imagem à direita. O metatórax apresenta um metanoto muito reduzido, sendo visualizado apenas a metapleura e o metaexterno. Os triatomíneos possuem desenvolvimento do tipo M metabólico, onde as fases do seu desenvolvimento são as seguintes. Primeiramente o ovo, seguido das ninfas, de 1º a 5º estágio, e por último o estágio adulto. O hematofagismo desses insetos ele ocorre em todos os estágios de vida, e quando adultos, tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos. Quanto ao seu mecanismo de alimentação, ele possui um comportamento solenofágico, ou seja, eles retiram o sangue diretamente dos vasos sanguíneos. Nessa imagem podemos observar a vista interna das glândulas salivares da espécie Rhodinius robustus. Falando sobre o ciclo biológico dos triatomíneos, a fêmea inicia a postura entre 20 a 30 dias após a cópula. O período de incubação é de 2 semanas e após esse período os ovos irão eclodir, passando a ser ninfas de 1º estágio.
Após os 5 estágios ninfais, eles passarão a ser insetos adultos com diferenciação sexual completa. O tempo de desenvolvimento varia entre as diferentes espécies, o que justifica o fato de algumas terem um ciclo de vida mais curto, chegando a ter menos de 3 meses, e outras um ciclo de vida mais longo, que pode chegar até a 2 anos. Em condições de laboratório, a maioria das espécies apresenta um ciclo médio de 6 a 15 meses. O ciclo biológico, ele também depende de fatores abióticos, como a temperatura, que deve estar entre 27 e 30 graus, e a umidade relativa do ar, que deve estar entre 60% e 85%. Quando essas condições estão muito alteradas, podem ocorrer anomalias morfológicas, tanto na fase de equidise, quanto de postura, quanto na eclosão do ovo. A hematofagia ela ocorre em todas as fases de desenvolvimento dos triatomíneos. Entretanto, pode ocorrer o canibalismo, principalmente das ninfas mais jovens, sobre as mais desenvolvidas. As ninfas de quinto estágio, elas ingerem uma maior quantidade de sangue. Na fase adulta, tanto a fêmea quanto o macho são hematófagos, o que aumenta o potencial de transmissão do Trypanosoma cruzi. Para que os insetos mudem de um estágio para o outro, é necessário que ocorra pelo menos um repasto sanguíneo, pois é a distensão abdominal e fatores proteicos oriundos da alimentação sanguínea que ativam as células neurosecretoras. Estas, por sua vez, determinam uma sequência de estímulos ao cérebro que serão responsáveis pela produção de hormônios da muda, a equidise, e do crescimento, hormônio juvenil. O hormônio do crescimento, mesmo na fase adulta, ela é importante para a maturação dos ovos. Falando agora sobre as espécies de maior importância epidemiológica e importância médico-veterinária, começando com rodínios robustos. Ele pertence ao filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Hemiptera, subordem Heteroptera, família Reduvidae, subfamília Triatomini, o gênero Rodínios e a espécie Rodínios robustos. Sobre sua morfologia, possui um tamanho que varia de 20 a 26 milímetros. Seu habitat é silvestre, nas palmeiras, está adaptado ao peridomicílio e eventualmente em domicílio. Possui coloração geral do corpo âmbar, sem aspecto serapintado nas pernas, cabeça nitidamente mais longa que o pronoto, segundo segmento do rosto, não alcançando a margem posterior da cabeça. Os ângulos anterolaterais do pronoto são arredondados, o lobo posterior do pronoto com 2 faixas longitudinais escuras e uma clara entre as carenas submedianais, as faixas escuras separadas anteriormente. As pernas não possuem manchas e não são escuras. O conexivo claro, com manchas retangulares escuras. E o ventre sem marcas amarelas interpostas com outras mais escuras. Outra espécie de grande importância epidemiológica é o Poinstrógilus megistus. Suas características morfológicas gerais são: ele tem a cabeça alongada e estreita, um pescoço nítido, a probóscide é reta e a antena inserida junto aos olhos. Características estas que distinguem o gênero Poinstrógilus dos demais. O Poinstrógilus megistus é próprio do Brasil, é uma espécie grande, onde os machos medem de 26 a 34 milímetros e as fêmeas de 29 a 38 milímetros. Sua cor geral é negra e possui algumas manchas vermelhas ao longo do corpo. Sua presença está associada especialmente a regiões de clima úmido. Eles se reproduzem em ambientes peridomiciliares, em caso de não contenção de infestação, em ambientes artificiais e em ambientes silvestres, principalmente em palmeiras. Já foi demonstrado que o Poinstrógilus megistus ele apresenta marcante ecletismo alimentar, constatando-se que sua alimentação é realizada em aves, humanos, cães, gatos, marsupiais, roedores, bovinos, caprinos, suínos,
dentre outros animais. Falando também sobre o Triatomem festans, ele possui de 9,5 mm a 39,5 mm de comprimento, possui uma cabeça cilíndrica, uma probóscide retilínea, ele é adaptado ao domicílio e ao peridomicílio. Ele possui conexivo, córeo e pernas de coloração negra com manchas amarelas. Sobre a importância médica veterinária dos triatomíneos. Os triatomíneos são insetos hematófagos, vetores importantes na transmissão do Trypanosoma cruzi, protozoário que infecta em condições naturais mais de 100 espécies de mamíferos diferentes. O nome da doença de Chagas, ela é uma homenagem ao cientista e médico Carlos Chagas, que descobriu o agente causador e a sua forma de transmissão. Falando brevemente sobre a doença de Chagas, também conhecida como trypanossomiase americana, é uma infecção que tem como agente etiológico o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. É uma das principais endemias da América Latina. A principal forma de transmissão do protozoário ao homem e outros mamíferos envolve a contaminação de pele e mucosa pelas fezes contaminadas dos insetos hematófagos da subfamília Triatomini. A transmissão pode ocorrer ainda também pela ingestão de alimentos contaminados, por transfusão sanguínea, por transplante de órgãos, de forma congênita e em acidentes de laboratório. E como ocorre esse contágio? Os triatomíneos hematófagos são vetores que, ao fazer o repasto sanguíneo e ficarem engurgitados, eles acabam defecando no local. Ao coçar o local, o hospedeiro acaba carreando esse conteúdo contaminado próximo ao local da picada. Assim, os parasitas eles conseguem chegar à corrente sanguínea. Os barbeiros infectados eles também podem contaminar alimentos, como o açaí, que acidentalmente são triturados no preparo, liberando o parasito. Sobre os sintomas da doença de Chagas, na fase aguda ela geralmente é sintomática. Os pacientes sintomáticos eles apresentam um quadro clínico de infecção de 5 a 14 dias após a transmissão pelo vetor. As manifestações crônicas elas geralmente aparecem 20 a 40 anos após a infecção inicial. E quando apresentam um quadro grave, ele se caracteriza por febre de intensidade variável, inflamação dos gânglios linfáticos e inchaço do fígado e do baço. Pode ocorrer uma reação inflamatória local, no local da picada, que persiste por até 8 semanas. Ela é conhecida como um chagoma. A contaminação através da mucosa ocular, ela pode provocar edema inflamatório unilateral das pálpebras, mas só ocorre em 10 a 20% dos casos. Pode ocorrer inflamações no coração, que levam ao comprometimento de meninge e do cérebro em casos graves. Na fase crônica sintomática, ela decorre na maioria dos casos por lesões cardíacas. O diagnóstico ocorre através da identificação do agente causador e através de testes diretos e indiretos, como a imunofluorescência indireta, a hemaglutinação indireta, teste de ELISA, PCR e também vem sendo muito utilizado o teste de Western blot. As medidas de prevenção tomadas são evitar que o triatomínio forme colônias dentro das residências, a vedação de frestas no telhados e buracos nas paredes, utilização de mosqueteiros e telas metálicas nas janelas. É feita também a proteção individual, o uso de repelente e roupas de manga longa, principalmente quando se tem que adentrar a mata. É necessário também boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, como no caso do açaí, para que evite que insetos sejam triturados e acabe provavelmente ocasionando a liberação desses parasitos no alimento e contaminando. Sobre o tratamento, são utilizados 2 medicamentos. No Brasil, se utiliza apenas o benzonidazol.
É feito um acompanhamento anual com os pacientes para que possam ser feitas intervenções no momento certo e evite possíveis complicações. É necessário também adotar hábitos de uma boa alimentação para que se possa ocorrer o fortalecimento do sistema imunológico. E é isto, obrigada pela atenção.